Olá, experts! Venho aqui esclarecer de uma vez por todas todos os tipos de perícia. Vou falar de tudo. Perícia criminal, perícia judicial, para você entender o que é perícia. Porque muita gente fala assim, eu quero ser perito, mas você quer ser o quê? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo sobre perícia. Então, vamos lá. Perícia. A gente tem vários tipos de perícia. Perícia criminal, perícia judicial, perícias diversas, INSS, perícia militar, perícia trabalhista. A gente tem vários outros tipos de perícia. Quando você fala perícia, a maioria das pessoas vai imaginar o quê? IML, local de crime. Só que até mesmo na perícia criminal, não tem só local de crime, não. Até mesmo na perícia criminal, você vai ter o perito de laboratório e o perito de local. Então, por exemplo, você pega lá um caso de local de crime. Vamos supor, o perito vai lá, faz o local de crime, vão ter os laudos complementares. Então, por exemplo, no local de crime tinha uma carta, vai para a seção de documentoscopia, que é uma perícia de laboratório, né? Uma perícia que o pessoal lá ele não trabalha de plantão, como nos casos da perícia de local de crime, é laboratório. Então é todo mundo lá fazendo as perícias do computador, é uma perícia mais assim, tranquila que eu vou falar, não é tanto quanto local, né? Que você tem que sair, você tem que ver corpo, então não é tão assim tão pesada quanto a de local. Você tem a perícia judicial, que é a perícia que pode ter várias áreas. Então, assim, perícia judicial, você pode ter, por exemplo, eu vou falar as três que mais tem no judiciário. Então, perícia em engenharia, a gente tem imóveis. E quem é que vai esclarecer para o juiz sobre uma infiltração, por exemplo, sobre um problema, um diagnóstico, uma patologia em uma obra? Vai ser o perito em engenharia. No caso, a gente tem o perito em engenharia, a gente tem a perícia contábil também, muito demandada, que é, por exemplo, para fazer cálculos, para fazer todos os cálculos de um processo. Então, o juiz ele vai socorrer do perito contábil para fazer esses cálculos. E a gente tem, por exemplo, a documentoscopia, que lida com fraudes, que é a minha área. Então, a gente tem esses três tipos de perícia, entre outros. Por exemplo, avaliação imobiliária, que pode ser o engenheiro, pode ser o engenheiro e pode ser também o corretor de imóveis. Então, a gente tem outros tipos de perícia, até mesmo que não são muito falados. Por exemplo, você sabia que tem perícia em nutrição? Sim, tem perícia em nutrição. Então, já tive um caso, já tive uma live, vou colocar aqui sobre a perícia em nutrição. Tem perícia entre outras áreas, gente, muita área. Então, várias áreas bacanas que a gente não conhece e tem perícia, por exemplo, avaliação de obra de arte. Então, tem isso. Só que são áreas que têm menos demanda, talvez, em razão da especificidade. Então, por isso é que não são tão demandadas. Mas tem várias áreas. Então, por exemplo, perícia em enfermagem, perícia, tem várias áreas e tem várias lives que eu fiz com vários profissionais. Então, vou deixar alguma playlist aqui, que é a playlist que eu coloco as lives. Então, a gente tem esses tipos de perícia e não só a perícia, que é a perícia oficial do órgão, né? Então, a gente tem a perícia judicial, que é a oficial para a justiça, a gente tem a perícia criminal, que é a oficial também, e as perícias dos outros órgãos. E a gente tem o quê? A gente tem o parecer técnico, que pode ser feito por um perito particular. Então, além de toda essa parte da justiça, do criminal, judicial, trabalhista, a gente tem também a parte da perícia em particular. Então, olha só como que fica aqui. A gente tem a parte da perícia particular, que é quando um particular contrata um perito, um expert em determinada área e solicita um parecer. Além desse parecer técnico, esse expert pode ser também assistente técnico. E alguém deve estar perguntando aqui, o que é assistente técnico? Faz isso? O assistente técnico, sabe aquelas perícias todas que eu falei? Então, o assistente técnico, ele serve para estar ao lado da parte nessas perícias.
Então, você pode ser também assistente técnico. Só que nada disso, nem a perícia, nem curso de perito judicial, nem o curso de assistente técnico vai te habilitar para fazer algo que você não tenha a expertise. Então, olha só, eu falei, o expert. Então, você vai ter que ter aquela expertise para poder auxiliar tanto a justiça quanto o particular. Então, não adianta fazer curso de perito, sendo que você quer ser assistente técnico em uma perícia em local de crime. Então, você vai ter que ir para a área da criminalística, você vai ter que fazer cursos nessa área. Então, é isso, você vai ter que ter a expertise específica, entendeu? Muita gente me pergunta, por exemplo, se eu fizer o curso de perícia judicial, vou poder fazer todas as perícias judiciais? Não, você tem que ter a expertise, não adianta nada fazer um curso se você não tiver a expertise. Então, por exemplo, fazer um curso de perícia judicial, você não vai estar habilitado a fazer perícia grafo. Se você fizer o curso de perícia grafo, sim. E outra, tem alguns tribunais que solicitam o curso de perícia judicial. Alguns, não são todos. Mas eu vou explicar mais pra frente. Eu fiz um roteirinho aqui, eu tô indo pelo roteirinho. Organização judiciária. O que você precisa saber de organização judiciária? Organização judiciária, a gente tem vários órgãos da justiça que você pode atuar como perito judicial. Lembram que eu falei? O perito judicial, ele vai atuar pro juiz. Então, você pode atuar, por exemplo, TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Você pode atuar no TJ, Tribunal Judicial do Distrito Federal, São Paulo. Então, os tribunais de justiça, você pode atuar conforme a sua região. A gente tem vários tribunais de justiça. Então, por exemplo, TJRJ, TJSP, TJDF, TJSC de Santa Catarina. Então, é só você colocar a sigla TJ e colocar a abreviação do seu estado. Então, aí você vai achar os tribunais da sua região. E já que eu só posso atuar nos TJs, não, você pode atuar também nos TRFs, que são os tribunais regionais federais. Você vai nas justiças federais. Então, você também pode atuar nas justiças federais de cada localidade. Então, tem os TRFs também, que tem as justiças federais, e lá você também pode atuar como perito. Vai depender do juiz necessitar de você. Então, a perícia é isso, é a necessidade daquele juiz precisar de um expert, de um auxiliar da justiça. Então, você vai precisar se cadastrar nesses tribunais para poder fazer esse tipo de atuação. Então, TJ dos estados, TRF, tem a TRF1, tem a TRF2, vai depender da sua região. Mas é só você colocar Justiça Federal, localidade. E aí você vai encontrar quais são os TRFs, você vai encontrar a Justiça Federal da sua localidade, verificar onde você faz o cadastro. Não tem como eu fazer de todos, porque são vários tribunais. Então não tem como falar, vou fazer um vídeo sobre todos. Mas eu vou fazer um vídeo sobre cadastro nos tribunais. Mas só se você curtir esse vídeo. Já dá uma curtida aqui, que se esse vídeo fizer sucesso aqui, eu vou fazer o outro vídeo que vai ser dos tribunais, auxiliando como fazer o cadastro nos tribunais. Então, é isso, você vai ter que ver, vou deixar aqui, vai ter alguma parte aqui com a organização judiciária aqui, para você entender a organização judiciária, que não é só o Tribunal de Justiça, tem o TRF, tem o TRT, tem outras justiças também, então o Tribunal Eleitoral, então a gente tem outras justiças que o perito judicial também pode se cadastrar. Então, é ficar esperto e ir atrás desses tribunais para mostrar o seu trabalho para você. Se você não se apresentar, ninguém vai te caçar, entendeu? Então é isso, você vai ter que ir atrás, você vai ter que se cadastrar, enviar currículo, tudo isso. Então, visto isso, você viu a organização judiciária. Agora, o que eu preciso para ser perito judicial? Né? Muita gente me pergunta, o que eu preciso para ser perito judicial? Você precisa ter expertise. E aí, o pessoal pergunta, mas o que é expertise, Jaque? Contador. Ele é expert em contabilidade. Uma perita grafotécnica, ela é perita em grafotecnia. Então, ela tem a expertise dela aí. Fiz faculdade de administração, sua expertise é administração. Fiz nutrição, sua expertise é nutrição. Então, dependendo do que você fez na sua formação, não precisa ser nível superior. Pode ser, por exemplo, nível tecnólogo ou então algum curso, mas enfim, você precisa ter
uma expertise, então adquirida ou no curso ou num tecnólogo, uma expertise que auxilie o judiciário. Por exemplo, eu fiz curso do Cresce de avaliação imobiliária. Sim, você tem expertise para fazer a avaliação imobiliária. Só que, tendo isso, você não vai poder fazer outra perícia, por exemplo, contábil. Não. Então, você tem que ver qual é a sua expertise para você poder atuar na sua expertise. Entenderam? Isso é um ponto muito importante que muita gente me pergunta o tempo todo. Preciso de curso de perito judicial? Preciso de um curso específico de perito judicial para atuar? Nem sempre, nem sempre. Presta muita atenção. Você não precisa, muitas vezes, de um curso de perito judicial. Apesar que eu acho bom você ter um curso. Por que eu acho bom você ter um curso? Porque por mais que você seja, por exemplo, contador, você seja engenheiro, você não vai saber se manifestar no processo. E isso é muito importante para o perito judicial. Saber se manifestar no processo, saber como funciona um processo. Então, por isso que servem os cursos de perito judicial, para te ensinar como funciona esse processo, como funciona também, no caso dos conselhos, como funciona a perícia naqueles conselhos, que tem alguns conselhos que têm algumas obrigatoriedades para a perícia. Então, é para isso que serve o curso de perito judicial, para você compreender como vai lidar com o judiciário. Nem sempre você vai precisar de curso. O TJ Rio de Janeiro precisa de curso e 2 anos. Nem todos os tribunais precisam disso, nem todos os tribunais têm essa exigência. Muitos tribunais não têm, por exemplo, São Paulo, o TJDFT, outros TJs também, Santa Catarina. Eu sei que não tem essa obrigatoriedade de 2 anos e curso de perícia judicial. Já o TJ Rio de Janeiro tem essa exigência dos 2 anos e do curso. Então, tem algumas exigências, algumas particularidades, mas nem todos têm. Então, se você não for ser desses tribunais, se você não for se cadastrar nesses tribunais, você pode verificar a exigência. Já que, como é que eu sei o que precisa? Você já é adulto, né? Você vai entrar no Google, você vai procurar ali Tribunal de Justiça de, sei lá, vamos supor, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Você vai procurar ali o Tribunal de Justiça da localidade que você quer e vai colocar ali perito. Lá vai ter tudo o que você precisa, vai ter o edital ali do que você precisa apresentar e do como fazer. É isso, gente. É isso. E muita gente me pergunta, mas é tão simples, é procurar, entendeu? E aí, às vezes as pessoas têm essas dúvidas, então eu decidi fazer esse vídeo para sanar essas dúvidas. Mas se você chegou até o final, dá um like, dá um comentário, me conta aí o que você achou, esclareceu alguma dúvida sua. Então é isso, pessoal, procurei ajudar um pouco aí o pessoal que está iniciando e para não caírem também em armadilhas, porque tem muita gente vendendo aí, né, falando que você vai ser perito, ganhar salários de muitos dinheiros e na verdade não é bem assim. Não é essa coisa assim. Muita gente me pergunta qual o salário do perito. Gente, não tem salário, é profissional liberal. Até tem um vídeo já sobre isso. Então já vai assistir o vídeo se você quiser saber como funciona, como que é remunerado o perito. Então é isso, pessoal. Até a próxima.